Fala, meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Bom, galera, é o seguinte, desculpa se a minha vibe não tiver hoje, né? É porque eu tô vindo de uns dias gripado aí, tô me recuperando aos poucos. E também porque o jogo não foi aquelas coisas que eu esperava, né? Então também não tem muita emoção pra falar. Eu ia até deixar pra gravar esse vídeo amanhã, mas seguindo o compromisso do canal aí de postar os vídeos sempre que possível no mais próximo do término do jogo possível. E também para agradecer aí, né, manter o compromisso com a galera que tá se inscrevendo no canal aí, chegamos a 75 inscritos e tá crescendo aos pouquinhos, né, mas para quem tá chegando agora, esse aqui é um projeto que tinha mais inscritos, mas é porque era um canal de vídeo longo e vídeo curto tudo junto e eu resolvi separar. Então por isso que esse canal aqui tá com menos inscritos agora, o outro canal tinha 2.000 e poucos inscritos, esse aqui tá começando agora. Mas muito obrigado aos primeiros 75 aí que seguiram. E também porque além do assunto do jogo, que eu creio que nem vai tomar muito tempo do vídeo, porque o jogo não foi lá aquelas coisas que eu esperava que ia ser, tem uma coisa que eu quero falar, mas eu peço pra você, né, se puder me dar um pouco da sua atenção aí e escutar, eu vou chegar nessa outra parte aí. É referente ao jogo, mas não é bem sobre o jogo. Talvez essa outra parte tome até mais tempo do vídeo do que o jogo em si. Bom, galera, Coringão 1 por cada um na Neoquímica Arena. Ao meu ver, foi um resultado que a gente nunca gosta de empatar em casa, mas pelo futebol apresentado, eu acho que ficou até de bom tamanho pra gente, no caso, que eu achei que eles jogaram mais do que a gente, e tiveram muito mais oportunidades de gol. Se você for ver as estatísticas do jogo, quantas defesas o Everton fez e quantas o Hugo fez, o Hugo teve muito mais intervenções, né? Então esse é sinal de que o Palmeiras criou muito mais chances. O Corinthians foi a campo, aí, né, com a escalação basicamente a mesma que entrou no último jogo do Atlético Paranaense. Para nossa alegria, parece que o Dorival ouviu o clamor popular e não entrou com o Félix Torres, né, que todo mundo esperava que seria a substituição natural ali do Mateuzinho. Espero que isso seja um indicativo de que as chances dele terminaram no Corinthians e que esse cara esteja próximo da área, né? Entrou o Charles ali no lugar do Mateuzinho que não jogou devido a uma lesão. E o restante do time foi o mesmo, né? Não, e também com o Angileri na lateral esquerda, né? Pois o Matheus Bidu também não podia atuar hoje. O restante do time foi basicamente o mesmo aí, né? Com o André Ramalho e o Gustavo Henrique na zaga, o Hugo no gol, né? O Maicon, o Bidon e o Ranielli compõem no meio de campo ali, com o Garro um pouco mais próximo do ataque. E a outra novidade também foi que o Memphis entrou jogando, né? Na outra partida, agora que eu tô lembrando, no outro jogo ele entrou. Nesse daqui ele já saiu jogando junto com o Guinegão no ataque. E como eu falei, o Corinthians teve um início, 10 minutos de jogo, não dá nem pra fazer uma análise aprofundada do que aconteceu. Como eu falo, né? Eu falo na análise assim, parece que eu sou um analista. Eu falei aqui é um bate-papo de torcedor, tá? Deixa o campo dos comentários aí para vocês concordarem ou discordar de mim, né? Mas uma análise, entre aspas, nem dá para analisar muito em 10 minutos de jogo, né? Mas o que eu percebi é que dos 10 minutos, né, aquele torcida, mil grau, todo mundo, aquela animação de jogar o derby na arena. Aos pouquinhos o Palmeiras foi se encontrando no jogo, né? E como eu falei anteriormente, começou a ser mais perigoso do que o Corinthians, né? Até que é, numa jogada ali que eles já estavam pressionando, já tinham conseguido uns escanteios a favor, né? Surgiu um pênalti que os palmeirenses já reclamaram que praticamente foi dois pênaltis em um, né? O Gustavo Henrique já tinha agarrado o Vitor Roque antes. Na transmissão eles acharam que o lance do Vitor Roque não seria pênalti se fosse só esse lance, mas o lance seguinte do Charles, que o Charles tocou. Eu fiquei meio assim, né? Mas enfim. Pênalti para eles, né? O Palmeiras bateu, a cobrança forte no canto superior direito do goleiro. O Hugo até foi pro canto certo, mas pênalti bem batido daquele jeito. Não teria como ele pegar, né? Eu falar no Hugo, a galera, fazendo um parênteses aqui, a galera aproveitou muito pra zoar o Judas Miguel, né? Gritando, o Hugo Souza é seleção,
Desde o aquecimento, né, a galera já tava pegando no pé do Judas Miguel. E, assim, galera, a gente vê que quando ele optou por ir lá pro Nottingham Forest, que a opção dele já tinha sido por dinheiro, que se ele pensasse em carreira, todo mundo falou a mesma coisa. Pelo potencial que ele tinha, pelo que ele estava jogando, se ele ficasse no Corinthians era o atalho para ele ir para a seleção brasileira, né? A gente não sabia que o próximo goleiro que viria, né, depois do Carlos Miguel, seria tão bom quanto ele ou até melhor. Mas todo mundo sabia que um goleiro de bom nível que joga no Corinthians tem um atalho para ir para a seleção, entre aspas, né, pelo fato do Corinthians ser muito visado aqui no Brasil. E o Hugo provou que o Carlos Miguel deve olhar e pensar, caramba, se eu tivesse ficado aqui era para eu estar na seleção hoje em dia. Mas como ele fez essa opção de dinheiro em vez de carreira, né? Eu não sei o quanto ele pensa em carreira, né? O quanto para ele seria, ele preferiria estar no Corinthians e ir para a seleção do que fazer o que ele fez de ir passear um pouquinho lá fora e ganhar alguns milhões, né? E aí seguiu o jogo, né? O Palmeiras estava jogando melhor, para nossa sorte, em uma saída de jogo errada do Palmeiras, né? O Palmeiras fez uma falta, né? Cobrança de falta ali do Garro, a bola atravessou toda a área, sobrou pro Gustavo Henrique, ele cabeceou para dentro da área para ver se encontrava alguém. A bola acabou que desviou no jogador do Palmeiras e fez o gol de empate. Eu fiquei com uma esperança boa pro segundo tempo, de um bom jogo, porque o primeiro tempo foi muito bom. Apesar de eu falar essa lance aí, que o Palmeiras jogou melhor, não tô falando que o Corinthians tomou um amasso do Palmeiras. Eu via o Palmeiras com mais chances de fazer o gol do que o Corinthians. Mas estava tudo que um derby pede, um jogo muito físico, o Corinthians estava muito aguerrido e tal, então eu fiquei com a expectativa de um bom segundo tempo. Mas que eu falei que eu não ia me alongar, provavelmente, nesse vídeo aqui, porque do segundo tempo não tem nem muito o que falar do jogo. Eu não lembro de nada assim muito relevante para falar. Teve um lance que o Hugo provou, né? Porque é o Hugo, porque é o goleiro da seleção brasileira atualmente, né? Saiu cara a cara. Pode se questionar se o jogador foi o Maurício, né? Que era do Internacional lá. Pode se questionar se o Maurício fez a escolha errada, chutou em cima, mas enfim, o Hugo cara a cara com ele fez a defesa, né? Então, assim, não tem, eu não lembro muito mais que isso para falar, fora isso do segundo tempo, né? E aí eu já vou até aproveitar então, já que o vídeo, eu me empolguei para fazer o vídeo e por conta de falar sobre esse assunto também. Então, quem queria assistir a parte sobre o jogo era isso. E quem quiser assistir de agora em diante, eu vou falar sobre um assunto que rolou, que é o seguinte, galera. Eu não vou ser hipócrita aqui, eu particularmente, eu tenho uma opinião bastante liberal sobre as coisas assim, de que as pessoas são livres para fazer o que elas querem da vida delas, sabe? Então, nessa questão aí de bets, o que acontece? Eu não sou aquele cara que vai e o influenciador que aceita patrocínio de bet, eu aponto o dedo na cara. Eu acho muito relativo porque eu não tô falando que bet é bom, né? Mas que a gente sabe que tá aí no mercado do futebol hoje em dia. E o que eu falo que eu sou muito liberal sobre as coisas é o seguinte: por que com coisas como o álcool, por exemplo, que a gente sabe que também destrói vida das pessoas, né? A gente sabe a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, da mesma maneira que tem pessoas que consomem álcool de forma moderada e é um momento de entretenimento ali e tal, que a pessoa tira um lazer. Nas bets é a mesma coisa, tem pessoas que, né, colocam uma graninha ali de forma moderada, às vezes ganha, às vezes perde, põe o dinheirinho que ia tomar uma cerveja, em vez de tomar cerveja, gasta na bet ali. E da mesma forma que com álcool, que tem pessoas que viram alcoólatras e tem pessoas que têm tendência de virarem viciadas em aposta e, enfim, se afundar nisso daí, né? Mas o que eu fico às vezes um pouco, que aí a gente sabe que tem muito lobby, tem muita coisa envolvida de interesses, né? Porque que um é demonizado e o outro é glorificado, né? E a gente poderia
colocar outros exemplos aqui de coisas que fazem mal para um, outros levam como entretenimento, como substâncias ilícitas, cigarro e tal, enfim, né? Então eu não sou esse cara que demoniza a bet. Inclusive, eu faço as minhas betzinhas às vezes, aí é onde eu falei que o espaço, talvez daqui pro final do vídeo fique um pouco longo, que eu quero aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a diferença, né? Que eu faço trade esportivo, eu não aposto nessas bets aí que passam que estampam a marca nas camisas dos times, que patrocinam o campeonato e tal, enfim, né? E aí, onde eu queria falar um pouquinho sobre a diferença, né? E por que eu não demonizo, porque para mim é uma coisa como qualquer outra, que depende de estudo, depende da pessoa realmente se propor, aprender aquilo, a pessoa entender se ela é feita para aquilo ou não, tá? Mas eu vou discorrer sobre o assunto aí um pouquinho. Desculpa se eu pensar um pouco para falar, que eu não escrevo roteiro, eu ligo a câmera e saio falando. Mas vamos lá, qual que é a diferença básica, gente? Bet é você apostando contra a casa, certo? Você coloca seu dinheiro lá, bateu a aposta que você fez, você ganhou. Não bateu a aposta, você perde. Trade esportivo, o princípio é o mesmo. Você também está colocando dinheiro, você também pode se viciar, mas aonde eu falo que a parte do estudo entra, que é um pouco diferente, que é o quê? No trade esportivo, você está indo contra outras pessoas que têm a opinião diferente da sua do que vai acontecer naquele jogo ou naquele resultado, ou se vai sair gol ou não, enfim, né? Então, no trade esportivo, digamos, na minha visão, pelo menos, o risco de manipulação pode existir, mas é muito menor, tá? No trade esportivo, você entra contra... Então, por exemplo, eu acho que o jogo vai ser 0-0. A pessoa acha que vai ser 1-0, eu vou colocar lá o dinheiro. Só que tem a questão das odds não é igual na casa de aposta, que você vai pegar uma odd que é nisso daí que as casas de aposta levam vantagem, porque, galera, você que nunca mexeu com isso e tal, existe todo um estudo matemático para a casa de aposta colocar uma odd que no longo prazo, tal situação, se essa situação acontecer 1000 vezes, quantas vezes vai acontecer A ou quantas vezes vai acontecer B? Aí, partindo disso, a casa de aposta faz um cálculo para ela fazer uma cotação com um percentual inferior ao número real, e nessa diferença ela vai estar sempre na vantagem. E no trade esportivo é o que as pessoas estão achando no momento ali, tá? Então eu posso propor a odd, né? Corinthians e Palmeiras, cotação tá 2,5 pro Corinthians e 2,10 pro Palmeiras. Se eu quiser propor uma odd lá 2,50 pro Corinthians, eu posso. Se alguém discordar de mim e quiser ir contra mim, o dinheiro entra. Senão o dinheiro fica lá parado, entendeu? Galera, Emerson do futuro aqui vindo fazer um disclaimer durante a edição do vídeo, que é o seguinte: eu citei o jogo do Corinthians como exemplo, mas eu tenho como premissa jogo do Corinthians e não aposto. Porque se você se interessar pelo assunto e você for estudar sobre isso, você vai ver que o fator emocional é uma das coisas mais importantes para você ter sucesso ou não nesse meio. E no jogo do Corinthians eu sou totalmente emoção, eu tô o tempo inteiro ali torcendo pro Corinthians ganhar, eu não tô analisando o que tá acontecendo no jogo, diferentemente de quando eu faço aposta, por exemplo, na Premier League, no Campeonato Espanhol, ou até em outros jogos de outros times do Campeonato Brasileiro, beleza? Segue o vídeo aí. Perdão. Então, eu tô tentando explicar o quê? Que há essa diferenciação da bet ser você contra a casa e no trade esportivo é você contra outras pessoas. E no trade esportivo também tem a outra diferença, que algumas das casas de apostas começaram até a oferecer um recurso parecido para se assimilar ao trade, mas só que não é a mesma coisa, porque, que nem eu falei, mesmo na hora de você sair de uma aposta ali, eles calculam o valor, que é o que eu falo, no longo prazo. Se aquela situação acontecer 1000 vezes, a tendência é que elas, né, ganhem. Tanto é, galera, que eu vou explicar uma diferença básica aqui. O que acontece? Quem estuda esse mercado
e começa a ganhar da casa de aposta, a casa de aposta limita o apostador, entendeu? Você pode pesquisar aí pra ver que eu não tô falando besteira, não. Existe. Pesquisei, fui limitado pela casa de aposta. Por quê? O cara é tão lucrativo, o cara tem tanta assertividade que a casa de aposta fala assim: opa, isso aqui tá quebrando nosso esquema, vamos limitar as apostas dele. Enquanto no trade esportivo, você tá apostando contra outras pessoas, então, mano, pra casa de aposta, independe. Se você tá conseguindo ser lucrativo é porque você tá entendendo o jogo melhor do que outras pessoas. E o sistema de lucro da casa de trade é diferente, porque eles não ganham nada ali na sua, no seu ganho ou na sua perda, né? Eles ganham comissão em cima do que você ganhou apenas. Entendeu? Então, para eles, se você tá ganhando bastante, você tá ganhando das outras pessoas e eles vão ganhar um percentual em cima do que você ganhou. Eu sei que no frigir dos ovos é tudo a mesma coisa, é aposta, mas o que eu tô falando é o quê? Eu fiz todo esse preâmbulo para falar que, na minha visão, eu já tô estudando isso daí faz pelo menos, cara, uns 5 anos que eu tô estudando trade esportivo. E se a pessoa estudar, entender, desenvolver métodos, ela consegue sim ganhar dinheiro, entendeu? Diferentemente da casa de aposta, que se você for pesquisar aí pelo YouTube e tal, você vai ver, tem vídeos de apostadores muito lucrativos, mas só que quando a pessoa começa a ficar muito lucrativa, a casa de aposta já te limita e tal. Então, a casa de aposta tem uma estrutura maior para fazer com que o lado vencedor seja o dela, entendeu? Enquanto no trade você está apostando contra outras pessoas. E dentre esses apostadores lucrativos, eu fiz todo esse preâmbulo, por quê? Primeiro, para falar que eu não sou contra, tá? Para mim, como eu falei, é uma coisa, eu respeito as liberdades individuais. Eu acho errado quererem proibir uma coisa porque faz mal e tem outra coisa que também faz mal e permitem. Por quê? Essa é a minha visão de mundo. Podem questionar se eu tô certo, se eu tô errado. Eu não acho que cabe ao Estado fazer isso, liberar ou proibir o que as pessoas devem fazer, ou escolher o que eles proíbem, né? Que tem coisa que também faz mal e eles deixam, né? Mas nessa questão, eu falei para falar que eu não sou contra, tá? E para falar dessa questão dos influenciadores, né? A gente sabe que hoje em dia, qualquer jogo de futebol que você for assistir é inundado de propaganda de bet, todo mundo, pessoas famosas falando para você apostar. Esses dias atrás aí eu vi um vídeo de um cara falando sobre o Ratinho, que o Ratinho criticava duramente casa de apostas, falava que a única maneira da pessoa ficar pobre, se a pessoa era rica, a única pessoa, o jeito dela ficar pobre era ela mexendo com isso daí. Ele não falou nem de apostas esportivas em si, mas na época ele citou cassino, pôquer, jogatina, essas coisas. Hoje em dia ele divulga casa de aposta, né? Então a gente sabe que o negócio é inundado por isso aí. Só que hoje ocorreu uma situação, agora vocês vão entender porque eu fiz esse preâmbulo todo. Hoje aconteceu uma situação no jogo do Corinthians e Palmeiras, na Cazé TV. Colocaram o... Tem uma parte antes do jogo lá, pra quem tá acompanhando o pré-jogo e tal, eles sempre trazem um influenciador pra falar. Digamos que o meu canal fosse grande e tal, aí eles chegam lá, a gente vai trazer aqui pra vocês o canal do Emerson, vai falar a respeito do que ele acha que vai acontecer no jogo, tal. Eles colocam um videozinho lá de uns 30 segundos meu, né, falando, e eles já fizeram isso com diversas pessoas, geralmente são pessoas, o cara tem um canal de Corinthians, o cara tem um canal de Palmeiras, Hoje eles colocaram o Lucas Tilt, que é o Lucas Tilt, ele é muito conhecido por ser um dos apostadores mais lucrativos do trade esportivo aí no Brasil e tal, aliás, das apostas esportivas, né, que como eu espero que se você está assistindo até aqui você tenha entendido essa diferenciação do trade para aposta, só que para quem entende o negócio, ele é muito controverso, porque ele quer vender a ideia de que é fácil, né? Se você for procurar nas redes sociais dele lá, tem vídeo dele lá no banheiro lá cagando, e nossa, ganhei 500 mil reais aqui, ó, cagando. Quer vender essa ideia que é fácil e não que precisa de muito estudo, que como eu falei, eu tô mexendo com isso aí faz coisa de uns 5 anos, e agora que eu tô começando a entrar numa fase que eu acho que eu tô
a minha curva tá ascendente, eu tô fechando vários meses positivo aí, né? Então não é assim, né? Tanto na casa de aposta nem se fala, que como eu falei, o mercado é feito para casa ganhar, mas tem uma estimativa que no trade, que é o que eu faço, né, cerca de 90 e tantos por cento, 90, de 95 a 98%, eu não lembro o número exato agora, das pessoas perdem dinheiro. Então, quando você estuda muito, quer dizer que você está tentando fazer parte desse 3 a 5% que consegue se manter no mercado e mesmo que feche um mês mal, mas no mês que vem você consegue, né, você consegue voltar a ter lucro e tal. E ele é muito controverso por vender essa ideia de facilidades, ou seja, e aí ele ganha comissão de pessoas que se cadastram nas casas de apostas pelo link dele. E pior que isso, ele ganha vendendo cursos, que ele tem o curso dele lá de apostador esportivo. Então tá, trouxeram um cara desse, né, que quer vender a ideia que o mercado é para ganhar dinheiro e não a ideia que pelo menos estão tentando vender mascaradamente de que é uma diversão, é para você pôr o dinheirinho ali que você ia gastar com entretenimento mesmo. Ah, ia gastar R$ 30 para comprar uma pizza? Não, pizza de R$ 30 é só lá, só lá na porta da arena, pizza de 10. Ah, eu ia gastar R$ 10 pra comprar uma pizza na porta da arena, então eu não vou gastar esses R$ 10, vou botar R$ 10 na vitória do Corinthians ali, ganhar, ganhou, entendeu? Vender a ideia que é dinheiro fácil e não, galera. Meu, é muito estudo, e mesmo depois de muito estudo, é difícil, não é para todo mundo. Tem gente que vai pro lado do vício, tem gente que só vai perder dinheiro, não vai entender o negócio, vai perder dinheiro. Como eu falei agora, quase 5 anos depois que eu tô começando a tirar um dinheirinho. Então, cara, quando alguém vier vendendo essa ideia de que ou você aposta porque você acha que é entretenimento, entendeu? Pega o dinheirinho ali que você ia gastar numa besteira ou em cerveja, ou porque eu já vejo as coisas por um outro lado, vendo que quem critica, né? Cara, se eu gastar R$ 30 em um lanche, eu vou comer o lanche, acabou. Se eu gastar R$ 30 na aposta, se eu ganhar, ainda pelo menos. Ou seja, eu ia gastar os R$ 30 do mesmo jeito, mas na aposta eu ainda de repente posso fazer esses 30 virar 90 e comprar um lanche e ainda ficar com R$ 60, entendeu? Não tô falando que é sempre assim. Tô falando na premissa do quê? De demonizarem coisas como apostas esportivas e enaltecerem coisas como o álcool, que também pode ser tão destrutivo quanto. Para mim a vida é de cada um vive como quiser e eu não consigo entender por que certas coisas são proibidas e certas coisas são permitidas, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse sido capado de poder fazer trade, eu, como uma pessoa que me propus a estudar e a entender como funciona, eu não teria conseguido chegar nesse patamar que eu tô hoje de estar conseguindo fazer algum dinheiro, beleza? Aí fiz mais esse outro preâmbulo para falar sobre o Lucas Tilt, que eu falei que, na minha opinião, é super errado a Cazé TV ter colocado ele lá para falar. E aí, galera, outra coisa que eu achei que foi simplesmente falta de bom senso. Por quê? Aí ele fez lá, né, o discurso dele falando que ele achava do jogo, bababá, ou seja, ele não era influenciador de nenhum dos dois times, né? Ele é um influenciador praticamente de casa de aposta, que é o que ele vende, que ele vive nas redes sociais. E aí ele fala qual que era a aposta dele pro jogo. Era um cartão vermelho para cada lado, tava pagando a odd 20, né? Galera, vocês já pararam para pensar comigo se nesse jogo tivesse dois jogadores expulsos? A falta de credibilidade que isso ia passar, o quanto a galera não ia associar, ia começar a surgir milhares de cortes. Ó, tá vendo? O Lucas Tilt tinha falado antes do jogo pra galera apostar em dois jogadores expulsos. Eu não sei, foi uma visão que eu tive a hora que eu vi, sabe? E olha pra você ver o que eu tô falando. Eu, como um cara que não sou contra a questão das apostas. Agora, imagina uma pessoa que tava assistindo aquilo, dessas que é totalmente contra, que acha que quem influenciador que divulga a bet tá vendendo a alma pro diabo, enfim, esse tipo de coisa. Imagina quem pensa desse jeito que pensou na hora. Né? Então, eu só quis expor aqui o meu ponto de vista, trazer
para quem não tem esse conhecimento, essa diferença, né, de trade e de aposta esportiva. E falar a sensação que eu tive nesse momento, mesmo eu sendo um cara que não sou contra a questão das bets. Para mim tem coisa muito pior, que é apoiada, divulgada, e ainda não te traz a chance de ganhar dinheiro. A bet, querendo ou não, ainda é totalmente diferente, não pode pôr tudo... Uma das merdas que fizeram foi nessa regulamentação que o governo fez, ele colocou tudo no mesmo saco. Ele colocou as apostas esportivas no mesmo saco de tigrinho, dessas porcarias aí, que esse aí, meu, isso aí eu não vou nem falar aqui, que isso aí quem aposta nisso aí ainda é, pelo amor de Deus, né? Quem tem ilusão que vai ficar rico com tigrinho. Se eu tô falando que na casa de apostas esportivas, que é o futebol, que é um evento que a gente já ouviu falar que houve manipulações e tal, mas isso aí também é outra questão, que é mais em jogo... já existiu em jogo grande, mas é numa proporção muito menor do que em jogo pequeno, porque pro cara corromper um jogador que ganha 500 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês, é muito mais difícil do que ele corromper um cara que ganha 2 mil reais por mês, entendeu? Então, a gente sabe que já existiu, mas assim, é um evento ao vivo que teoricamente não sofre interferências externas. Você vai acompanhar o que está acontecendo ali, e o raciocínio para quem faz trade esportivo seria mais ou menos o de uma bolsa de valores. Você vê se o que estão oferecendo ali naquele momento por aquela cotação condiz com o que está acontecendo no jogo, se você acha que a tendência é daquilo ali acontecer mesmo, você fica assistindo o jogo. E uma coisa que eu esqueci de falar também é, por exemplo, se você tá fazendo no trade esportivo, digamos no jogo de hoje lá, tá Corinthians e Palmeiras, aí tava pagando a odd 2 pro Corinthians e 2 pro Palmeiras, o jogo tá muito equilibrado, eu coloquei 100 reais, e o Corinthians fez o gol, a cotação do Corinthians caiu pra 1,30, eu posso vender essa cotação para uma outra pessoa que quer entrar com um risco menor. Então eu posso pegar esses 70 reais de lucro, entendeu? E outra pessoa que quer assumir menos risco, que já quer entrar com o Corinthians ganhando, comprar essa cotação a 1,30. Entendeu? Então, é essa comparação que eu faço que existe com o mercado financeiro, que você vai estudar, você vai ver se, por exemplo, você vai comprar a ação de uma empresa, você vai ver se aquela empresa está rendendo dividendos, você vai ver se é o dinheiro é o momento de você pôr dinheiro naquela empresa. E com o trade esportivo é a mesma coisa. A possibilidade de você oscilar, você propor preço, você sair a hora que você quer, se você acha que você colocou dinheiro e não está acontecendo aquilo que você gostaria, você assume um pequeno prejuízo ali de 5, 10% e sai. Cara, olha só tanto de variáveis que eu tô falando que tem. Se aqui, que é desse jeito, já é difícil ganhar dinheiro, imagina no Tigrinho, cara, que o negócio é totalmente 100% controlado pelo bot. Você acha que o bot vai ficar dando mole pra você ganhar? Cara, ó, eu tô vendo que o vídeo tá ficando extenso pra caramba, agora eu já falei, eu não sou KK Catalão, eu não vou fazer vídeo de 1 hora não, tá? Eu não tenho potencial pra isso, é que o assunto hoje se estendeu, eu gosto de falar sobre isso, então eu acabei que me empolgando e falando um pouco demais aqui. Mas é isso, gente. Quando as pessoas. Ó, eu vou dar outra dica, tá? Que assim, pra mim, uma das coisas mais legais de produzir conteúdo é que eu tô captando a sua atenção. Então, se você tá assistindo até aqui, inclusive, deixa um comentário pra mim, ó, eu assisti até o final, Emerson, gostei, pra eu saber quem que assistiu até o final. Desculpa, galera, o vídeo teve um cortezinho aí que eu nunca tinha feito um vídeo tão longo, então eu nem sabia que a minha câmera estava configurada para gravar no máximo meia hora direto. Mas enfim, pesquisem, tá? Template de casa de aposta. Entendeu? Cara, é assim, um vai ganhar, às vezes, para poder falar, ó, tá vendo como a casa paga, para ter histórias de pessoas que ficaram ricas, mas na hora que o cara faz a configuração, ele já configura quanto que ele quer ter de lucro por dia, entendeu? Então, tipo assim, o bot, ele vai, se tem alguém que ganha, é por quê? Porque o bot tá tirando de milhões e milhões de pessoas que estão perdendo para poder entregar para essa pessoa que ganhou. É simples assim, é que eu falo. São coisas totalmente diferentes, por isso que eu vou até eu acho que dificilmente muita gente nem vai estar assistindo mais até aqui, já vai estar me xingando por falar que eu defendo casa de aposta, mas eu vou reformular um pouquinho para quem assistiu até aqui e entendeu, tá?
Contra esse tipo de coisa, eu também sou totalmente contra, tá? Contra tigrinho, essas porcaria aí que... E esse aí sim é feito 100% pra casa ganhar, entendeu? Então não é feito pra... A pessoa não pode ter perspectiva nenhuma de ganhar dinheiro com isso, no longo prazo. Ela pode ter uma jogada ali, ser um dos felizardos, digamos, como se fosse uma loteria, daquele momento que a plataforma escolheu para você, ser um dos sortudos que ganhou, para eles terem histórias para falar, para você sair divulgando, nossa, ganhei tanto no Tigrinho, e ir lá mais um monte de besta e colocar dinheiro. É totalmente diferente isso de trade esportivo, que foi o que eu passei a maior parte desse vídeo falando. Se você gostou do assunto, se interessou, eu recomendo fortemente dois canais que foi o que fez eu me apaixonar por esse universo e mostrar que existe sim a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, tá? Que é o do Netuno e o do Theo Borges. Se eu lembrar, vou deixar na descrição, mas se eu não lembrar é só pesquisar. Netuno Trader com 2 T's e Theo Borges, vocês vão achar. É os caras que não são picaretas, não vendem cursos, o dinheiro que eles ganham vem realmente do trade esportivo, eles se cresceram ganhando dinheiro com o trade. Eu recomendo. Beleza, galera? Nossa, pra quem tava gripado e não tava nem querendo fazer vídeo, hein? Primeiro vídeo do canal com 30 minutos, que até superou o limite de gravação da câmera, por essa eu não esperava. Mas é isso aí, galera. Obrigado você que assistiu até aqui. Comenta aí pra mim o que você achou do jogo, primeiramente, né? Que é o intuito principal do canal aqui. É lógico que vai ser sempre esse, falar sobre Corinthians. Mas já que eu me estendi hoje sobre um outro assunto, aproveita aí para falar o que você pensa, se você é contra, a favor, essa questão do trade, do trade esportivo e das apostas esportivas. Como eu falei, essas outras coisas aí, tigrinho, essas porcaria aí, eu também sou contra. E é isso, acho que é isso, Coringão 1 por cada um. Resultado que manteve o Corinthians ali no meio da tabela do campeonato. Né? Eles também saíram frustrados porque eles tinham a expectativa de buscar a liderança, ainda mais que o Flamengo empatou. Mas, como eu falei lá no começo do vídeo, pro que o Corinthians produziu, eu não julgo o empate um mau resultado, não. Beleza? Valeu, galera. Um abraço pra vocês que tiveram a paciência de assistir até aqui. Comenta aí pra mim se você assistiu até o final. E eu prometo aqui, não vai ser o canal do Povo Escolhido, os vídeos não vão ser sempre com essa duração, não. Minha média é 10, 15 minutos e tá muito bom, beleza? Forte abraço, vai Corinthians. Tamo junto e até o próximo vídeo.